Portuguesa faz 3-0 no Santos. São João perde para Porto Ferreira na Copa Record. Nosso convidado de hoje é Dudu Marques, atacante da Sociedade Esportiva São Joanense. Começa agora o Cabine Esportiva. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Cabine Esportiva aqui pela TV Serra Azul. No programa de hoje vamos falar de Campeonato Brasileiro. Também o Campeonato Amador está quase acabando a primeira fase. Tem muita briga para não cair para a segunda divisão. Vamos falar também da Copa Record. São João perdeu na última sexta. Nós temos imagens e também entrevistas e muito mais no nosso programa de hoje. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero saber os destaques de Tony Marques e também Franco Júnior. Aline, destaques na Série B do Brasileirão. O Palmeiras empatou com o América de Natal, perdeu para o ABC de Natal, mas vai ser campeão antes do Natal, pode ter certeza disso. Na Série A, o futebol paulista continua uma draga. O Santos, eu sou santista, é o melhor paulista, imagina o pior, né? Que tomamos uma goleada da Lusa 3-0 fora o baile. E na parte de baixo da tabela, o São Paulo, atenção São Paulinos, vocês que sabem que caiu no Horto está morto. Caiu no Mineirão, é caixão. Quarta-feira. E no Amador, uma rodada muito interessante. A Esportiva, de repente, deu uma respirada, goleando o Cruzeirinho. O Galo parou o Vila Nova, né? O temível Vila Nova. E a Vargiana é a boa surpresa, chegando à segunda colocação. Franco? Nossa, mas eu não tô muito legal hoje, viu, Tony? Tentei diminuir a dose da pizza portuguesa, mas tô com uma dor de estômago, não tô aguentando. O que será? O que aconteceu? Conversa com o Dr. Gilberto. Vou falar com ele. Destaque para esse jogo, né? A Portuguesa ganha dos fortes e oprimidos e acaba perdendo para quem a gente não espera, às vezes, né? Nesse campeonato tá muito mais evidente isso. E destaque negativo, né? Uma pena São João ter perdido na sexta. A gente esteve lá acompanhando, como a Aline disse e o Tony disse, mas foi complicado, perdendo nos detalhes no fim, foi complicado. Bom, nós recebemos no nosso programa de hoje Dudu Marques, para a alegria de Tony Marques. Tá aqui, Dudu. Tá entrando pro time dos casados, né? Dudu, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cabine Esportiva. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui e falar com vocês aí. Vamos falar bastante aí sobre o campeonato aí. Bom, do Campeonato Amador, que o Dudu foi um dos destaques da Esportiva no domingo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro. Então, eu queria te perguntar se você quer falar alguma coisa da rodada do meio da semana ou a gente fala só do fim de semana? Do meio da semana, dos 3-0, né? Não, eu acho que não precisa, né? Pro final de Depois, semana. acho que o final de semana foi mais emocionante, Tony. Muito mais, muito. Então vamos aos resultados da 26ª rodada. No sábado, dia 5, Botafogo 0, Grêmio 1, São Paulo 3, Vitória 2. No domingo, Flamengo 1, Vasco 1, Internacional 1, Fluminense 0, Náutico 1, Cruzeiro 4, Atlético Mineiro 0, Corinthians 0, Atlético Paranaense 2, Coritiba 1, Bahia 1, Ponte Preta 1, Goiás 1, Criciúma 1 e Portuguesa 3, Santos 0. A classificação, então, Cruzeiro líder disparado, quase campeão já, 59 pontos. Grêmio 48, Atlético Paranaense 44, Botafogo 43, Atlético Mineiro 39, Vitória e Inter 37, Santos 36, Corinthians 35, olha a Portuguesa em 10º lugar, 34 pontos, Fluminense também 34, aí tem uma turma com 34, Flamengo, Goiás, o Bahia tem 33, Coritiba 31, São Paulo 30 e na zona de rebaixamento, Vasco 29, Criciúma 26, Ponte Preta 23 e Náutico 17 pontos. Começando com os resultados de sábado, o Grêmio fez aquele jogo característico, não joga nada, em uma bola vence o jogo. Vence o jogo e com 10, né? Desde o início do primeiro tempo, que o Gladiador foi expulso, mas o lance maior do jogo foi o treinador do Botafogo, Oswaldo Oliveira, né? Que sofreu uma arritmia cardíaca nos vestiários. Alguns até dizendo, é a campanha do Botafogo, né? Que não ganha de ninguém mais, Pode ser. E ainda tá no G4, né? Ainda tá no G4 mesmo, há muito tempo sem vencer, né? Sem receber.
O Oswaldo já tá melhor, né? Já tá em casa, volta logo a dirigir o Botafogo, mas o Grêmio é isso aí mesmo. Outro dia todo mundo ficou bravo com o Grêmio, né? Nossa, é horrível o jogo do Grêmio. Nossa, irrita, né? É, demais. Mas ganha, né? Renato Gaúcho soltou uma frase, eu não recordo direito. Vai ver espetáculo, vai no circo, alguma coisa assim. Ele falou. Deve ter sido isso, porque tá valendo, né? Espetáculo é uma coisa que o Grêmio não faz, né? E a cena, acho que a cena daquele moço correndo com um desfibrilador em campo foi bem forte, né? Muito forte também. Forte. O Renato Gaúcho no Grêmio, né? Só falar do Grêmio, tá fazendo um trabalho diferente do que ele fazia no Fluminense, quando o Fluminense foi visto da Libertadores, que jogava bonito, jogava pra frente. No Grêmio ele já é mais retranqueiro, igual o futebol gaúcho é normalmente mesmo. O Dudu jogou no futebol gaúcho, jogou no Grêmio um ano, né? sabe-se lá realmente a força é o que vale, né, pra muitos. Conta bastante. Quando a gente disputava campeonatos assim, com Cruzeiro, São Paulo, a gente tinha essa fama também. Desde as categorias de base até o profissional, que a gente entrava em campo primeiro para marcar, para jogar com garra, né? Para depois a gente partir para o ataque para fazer o gol. Isso acontece mesmo. Mas assim, eu ainda sou a favor do jogo do que o Cruzeiro faz, né? Jogar bonito, né? Ainda é merecido. O Cruzeiro tá na liderança, por isso que vale o mesmo jogo jogado, né? Como que eles falam, né? Se eu fosse torcedora do Grêmio, acho que eu não ia ter paciência para assistir um jogo do Grêmio. Mas tem, é pelo isso costume que nós falamos, eles estão felizes com essa segunda colocação. Mas pelo time que tem, não daria para fazer um outro estilo de jogo? Tem jogadores para isso, sim. Vargas. Só que estão no banco, né? O Zé Roberto e o Elano. Também, Elano, é verdade. O Renato Gaúcho tem mantido os dois no banco. Bom, e no sábado, São Paulo venceu o Vitória 3-2. Quer comentar, Tony? Quero comentar, porque estão dizendo aí que foi roubado, que foi falta do goleiro do Vitória, mas mesmo que foi, a situação que está do São Paulo, vale gol com a mão, vale pênalti que não foi e vale o terceiro gol do jeito que foi também. Mas a frase do jogo que vai ficar eternamente foi a do Rogério Ceni, que a gente não pode reproduzir nesse momento, mas a gente já está uma B e ainda fazem isso. Mas o Rogério fez o pênalti, não fez deu o pênalti, o lance, a reclamação dele no pênalti, que na verdade na batida do Juan, né? Isso. Que ele reclamou que foram dois toques na bola, ainda levar gol do Juan. Do Juan é muito. Não, é muito. Mas, pela situação, 3 pontos muito comemorado pelo São Paulo. Tá ali na zona de rebaixamento ainda. Ainda tá na cola e chegando companheiros, né? O Colocou. Coritiba tá pedindo pra cair também agora. Calma. Tá, 31. Tá, Colocou o desfibrilador. Como chama? 2 pontinhos, Franco. Correu lá pro Oswaldo de Oliveira. Como que chama o aparelho lá que levou Desfibrilador. Isso, levou pro São Paulo, tá usando um desses pra tentar ressurgir agora. Mas nós não vamos cair. Eu já disse aqui, Dudu, você concorda comigo, com certeza. Não cai. Vai Time cair. grande não cai, né? Vai cair. Time grande não cai, o São Paulo acho que não cai também, não. Tá, guarda mais umas rodadas aí. Ó, eu acho assim, tá que nem o Amador. No Amador não é uma vaga só? Uma só. Palmeirinha deu WO? Então, no Brasileiro são 2 só. Porque o Náutico e a Ponte Preta já foram. Já foram. São Eu também 2 acho. só, então O tem muita Criciúma é gente. mais time que o Vasco. Acho que quem escapa disso aí, se o São Paulo for cair mesmo, é o Criciúma e não o Vasco. Mas o São Paulo não vai cair. Vai sim. Eu acho que o Coritiba agora tá chegando. E o Coritiba, olha, eu tô decepcionada com esse Coritiba em A Franca. única vantagem do Curitiba é que no confronto direto com o São Paulo venceu, né? Então, se precisar de um desempate aí... Mas não vai precisar. Bom, jogos do domingo. Flamengo 1, Vasco 1. Achava que o Flamengo ia ganhar esse jogo. Todo mundo apostava. O Flamengo vendo um bom momento depois da saída do Mano, né? Mas o São Paulino torcendo pro Flamengo também, Muito né? Flamengo desde criança. Mas o Vascão acordou. E aí o Vasco teve chance pra virar o jogo depois, né? Saiu perdendo, conseguiu o empate numa situação difícil que vive o Vasco. Já foi um grande feito conseguir o empate e quase virou também. E o Flamengo e Vasco foi no Mané Garrincha, lá em Brasília, Dudu. Um clássico carioca, né? Lá em Brasília, que acabou empatado, ninguém ficou feliz. É bacana jogar lá, né, em Brasília, né? O pessoal vai assistir, tem aquela torcida, igual quando joga o Brasil, né? É bem bacana e o pessoal, o Vasco e o Flamengo deve ter gostado bastante. E um jogo bom também, eu assisti os lances do jogo e vi que o Vasco também deu, igual o Júnior falou, fez alguns ataques e tal, dava pra virar. Mas eu achei que também que o Flamengo ia vencer e o empate foi, assim, até diferente e ruim pro São Paulo também, né? Não foi tão ruim, né? Se o Vasco tivesse ganho, teria sido pior. Bom, nós tivemos também a vitória do Internacional em cima do Fluminense, 1-0. Depois de Dunga, né? Ir embora, mas também demorou, né? Quem inventou Dunga, né? Minha nossa. A CBF senhora. inventou o Dunga primeiro. Inventou Dunga e o Internacional achou também que o Dunga, né, ia
dar certo ter jogado lá. Não tem nada a ver, você já venceu no outro dia. Você acha que o Dunga não tem nada a ver como técnico também? Como técnico, não. Ele vai A não ser em se for alguma técnico. seleção também, ele vai pra Copa, não vai? Se ele for técnico do Brasil de Pelotas, né, do Santa Maria, do Rio Grande do Sul, aí eu acredito que ele tenha sucesso, mas pra cima disso não dá. Brasil de Pelotas pode ser também? Pode ser também. Segundo o Dudu, ele já está acordado com a seleção do Japão para ser técnico. Coitado do Japão. Coitado do Japão, porque foi difícil ali pro Dunga, né? A gente não gostava dele na seleção brasileira e não deu certo pro ninguém. E foi só ele sair que o Damião fez gol. Tô né? falando, ele saiu no outro dia, ganharam o jogo, é o mesmo time que ele tava lá. É, exatamente. Bom, tivemos a goleada do Cruzeiro, 4-1 no Náutico. Tá, Não precisa nem comentar. Não, O campeão. Náutico não é. O Náutico e o Cruzeiro, né? O campeão. Isso é uma delícia Saiu- ver o jogo do Cruzeiro. Né? Saiu perdendo o Cruzeiro? Ou... Saiu. né? Perdendo. O Náutico abriu o O placar. mais gostoso, a goleada 4-1. Né? O Cruzeiro realmente está voando porque Ricardo Goulart e Everton Ribeiro são bons Demais. nomes do futebol brasileiro. E o Everton Ribeiro foi Nível tá renegado no Corinthians, né? Saiu por preço de banana, hoje é uma grande estrela do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele é bom ver o jogo deles, né? Que é desde o volante ao atacante, é aquela movimentação, o time joga, né, tocando a bola, é muito bacana. Esse Ricardo Goulart, né, que você falou, Goulart. ele se destaca muito no jogo, é bem interessante, eles jogam muito E o mesmo. goleiro do Cruzeiro, o Fábio, continua sendo injustiçado na seleção Na brasileira. seleção, né? Nossa, O eles capazes Vitor deles foi levar o convocado. Ale Milan e não levar o Fábio, o goleiro do Cruzeiro. Mas o estilo de jogo, né, que o Dudu falou, muito se deve ao técnico Marcelo Oliveira. Quando ele estava no Curitiba, que foi 2 vezes vice da Copa do Brasil, o Curitiba jogava assim também, pra frente. E o Cruzeiro tem o time campeão, não adianta, não é só essa vantagem longa, é o único time que está jogando bem. Tá jogando bem. É o único time que tem uma regularidade, que mantém, né, o mesmo nível Dentro de e futebol. fora, né? É. Exatamente, o que é importante no campeonato de pontos corridos tão longo como o nosso, né? Então, manter esse nível de futebol, padrão, o grupo unido é importante nesse campeonato que está tão ruim, né, Tony? Muito ruim e bem feito para quem inventou pontos corridos. Agora estão querendo mudar, né? O deputado Romário está tentando aí já mudar para G4, G8, porque já perdeu a graça. O campeonato brasileiro sempre vai ser melhor quando tinha o G8, né? Aquele mata-mata. Se não tivesse o G8, o Santos não tinha revelado o Diego e o Robinho como revelou, né? Classificou em 8º na Bacia G8. das Almas. O pessoal lá de espanhol deve estar olhando pro nosso campeonato e falando agora, né? Ah, só tem um time para ser campeão, que a gente fala que tem dois lá. Tem dois lá, aqui tem um, né? Esse ano tá só o Cruzeiro aí. Lembrando. E todo mundo torcendo para esse campeonato acabar logo, né? Bom, vamos para o intervalo. Na volta a gente continua falando de Campeonato Brasileiro e também sobre a próxima rodada. Nós voltamos já.